E nós vamos então falar sobre algumas coisas relacionadas com o nosso coração. E eu quero, para nós conseguirmos abordar este tema de uma forma mais, com um pouco mais de compreensão, eu quero falar um bocadinho sobre o que é o coração. Nós falamos muito sobre o coração e normalmente associamos emoções, sentimentos ao coração, pensamentos, imaginação, o orgulho. São tudo características da mesma coisa, do coração. São componentes que fazem parte do coração. E a Bíblia também chama o coração de alma. E a alma é a sede onde estão os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas imaginações. E realmente Deus ensina-nos sobre termos um coração puro e como também alcançarmos esse coração que vai ser limpo e que vai ser também tratado por Deus. Então, quando nós falamos de coração e alma, são sinónimos, estamos a falar da mesma coisa. Quando a Bíblia está a falar do coração, não está a falar da nossa carne, do nosso coração que bombeia o sangue, mas está a falar daquilo que é a nossa parte intelectual, os nossos pensamentos, sentimentos, a nossa imaginação, aquilo que a nossa motivação, a nossa convicção, tudo isso está alojado dentro da nossa alma, é a nossa parte imaterial, que nós não conseguimos ver, mas os pensamentos estão lá, os raciocínios, as imaginações, está tudo dentro da nossa mente. Neste momento, todos nós estamos com algum pensamento, alguma coisa está a fluir dentro da nossa alma, algum sentimento, eventualmente algum incómodo com alguma coisa. Então essas coisas estão dentro de nós. E pureza de coração vai ao encontro de tudo isso que está a habitar dentro de nós. E quando Jesus ensina os discípulos, ele fala especificamente também sobre a alma, a importância do valor de uma alma. E a alma é valiosa para Deus porque é esse centro de comandos, esse centro de operações onde tudo vai acontecer. E tudo vai fluir também cá para fora. Em Provérbios 23:7 diz: como o homem pensa, assim ele é. Isso significa que aquilo que você está a ver de mim, aquilo que eu estou a ver de si, significa que é um reflexo daquilo que está dentro de cada um de nós. Então, aquilo que nós estamos a pensar neste momento, aquilo que nós pensamos diariamente, vai fazer com que haja uma ação nossa, que em linguagem da palavra de Deus é o equivalente às nossas obras. E Deus muitas vezes fala sobre as obras do seu povo, que nós vamos ser julgados pelas nossas obras. E o problema do nosso coração é que nós vamos ter que tratá-lo. Nós vamos ter que deixar Deus tratar o nosso coração. E em Gênesis, no capítulo 6, o versículo 5, que é o texto que eu quero usar como base para começarmos, ele diz uma coisa muito interessante sobre como Deus abordou o homem naquela altura por causa do estado da humanidade. E Deus diz uma coisa muito interessante: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Toda a imaginação dos pensamentos do seu coração. Então, o problema da maldade do homem estava nas imaginações, nos pensamentos que estavam dentro do coração, dentro da alma do homem. Então, diante de Deus tudo está nu. A nossa alma está às claras diante de Deus. Nós não temos como dizer a Deus que eu não estou a sentir, que eu não estou a ver, que eu não estou a imaginar, porque Deus sabe. Agora, posso é lutar contra Deus para não confessar, para não expor o meu coração.
Então o problema da humanidade naquele tempo, e continua, essa semente continuou até aos nossos dias, o problema não está nas obras que nós estamos a fazer, primeiramente, mas as obras são um reflexo daquilo que está a acontecer dentro da minha imaginação e da sua, dentro dos nossos pensamentos. Então, para Deus, o problema é as obras, mas antes das obras está o tratar do coração do seu povo, está aquilo que está dentro do meu e do seu coração. E é nesse centro de comandos, é aí dentro que Deus quer trabalhar, que Deus quer fazer uma grande obra. Só que às vezes nós ouvimos falar que Deus tem uma grande obra para nós, tem propósitos para nós, mas nós só estamos a olhar para a parte externa. Nós estamos a olhar para a conclusão da situação, para aquilo que são as grandes coisas. Começamos a imaginar coisas, mas que não são a nossa realidade. E quando somos deparados pela frontalidade e pela verdade de Deus em tratar o nosso coração, nós começamos gradualmente, se resistirmos a Deus, começamos gradualmente a fugir dessa verdade, a fugir da luz. Então o nosso coração é esta sede de sentimentos e emoções que nós temos dentro de nós, que é uma realidade. Pensamentos bons, pensamentos maus, sonhos, frustrações, convicções, falta de convicção também, desânimo, ânimo, tudo está dentro do nosso coração, tudo está dentro da nossa alma. E a nossa alma é como se fosse um armazém. E os nossos pensamentos, nós temos o consciente e o subconsciente. E eu quero usar aqui uma figura para nós entendermos um pouco mais sobre o que é que está dentro de nós também. Imagine que você vai a um armazém. Você tem algo dentro daquele armazém que você precisa de comprar. Antes de você entrar no armazém, propriamente dito, você vai se deparar com uma recepção. Você vai ser recebido por alguém que lhe vai dar instruções e vai encaminhá-lo para dentro do armazém. E o nosso consciente é essa recepção. A nossa mente que vai absorver as sensações, aquilo que nós estamos a ver, aquilo que nós estamos a ouvir, e que vai captar através dos nossos sentidos e vai fazer com que dentro de nós haja uma reação e haja um armazém que vai armazenar o nosso subconsciente. Numa linguagem mais moderna, é como se fosse num computador o ambiente de trabalho, que é essa recepção, e o disco rígido, que é onde realmente está a informação lá dentro. E é o disco rígido que comanda todo o computador. E o que acontece às vezes connosco é que quando nós, por exemplo, a nossa idade vai avançando, nós temos situações que nós vamos viver hoje, que no nosso armazém, no nosso subconsciente, elas vão começar a emergir por causa de um cheiro, por causa de uma cor, por causa de alguma experiência que eu estou a ter agora, que vai despertar dentro de mim aquilo que eu já recebi anteriormente, mas que está latente, está a dormir cá dentro. Está dentro do meu coração. E aquilo vai despertar, por exemplo, uma sensação boa ou má, dependendo daquilo que eu vivi no passado. Ou seja, quando nós nascemos, somos um copo vazio. E se o ambiente que está ao meu redor, quando nós somos crianças, se o nosso ambiente for um ambiente mau, aquilo que o copo vai absorver, que vai cair dentro do copo, vão ser experiências más. Então tudo que é mau e tudo que é bom vai começar a ser armazenado dentro desse copo, dentro da nossa alma. E quando passam os anos, por causa de nós não termos o dono da vida, não conhecermos o manual de instruções sobre a nossa alma,
nós começamos a ter problemas, começamos a deprimir, começamos a ter uma série de problemas derivados aos problemas que já estão cá dentro. Que nós não tínhamos filtro no passado e então nós armazenamos aquilo dentro do nosso coração. E é aqui que Deus quer trabalhar. É aqui que Deus quer fazer uma grande obra dentro da sua igreja, dentro de cada um de nós, dentro da sua família, dentro do coração de cada um, no profundo da sua alma. Aquilo que nós muitas vezes não estamos a ver, mas está a provocar reações hoje, porque houve alguma coisa no passado que aconteceu e hoje eu estou a reagir a uma circunstância por causa de alguma coisa que eu vivi que eu já nem me lembro. Mas aquela experiência trouxe-me até aqui e trouxe-me, por exemplo, com um trauma. Eu tive uma experiência há uns anos atrás e eu tinha uma sensação estranha, tinha uma reação estranha dentro de mim, eu sentia-me bloqueado diante de determinadas circunstâncias. Por exemplo, na igreja, Jesus ensina e ensinou os apóstolos a ensinar a doutrina, fazer discípulos e expulsar demónios. E aquilo que acontecia comigo era que, por exemplo, quando alguém estava endemoniado na igreja, eu tinha uma reação a isso. E eu não conseguia compreender porquê. Apesar de eu ter Jesus, e de Jesus ser aquele que comanda a minha vida, e eu não tenho o que temer, mas eu tinha uma reação. E eu perguntei ao Espírito Santo porquê que eu tinha aquela reação. Porque eu não conseguia compreender, mas a verdade é, o facto é que eu tinha uma reação àquilo. Então o Espírito Santo, ao longo do tempo, e é importante também compreendermos isto, irmãos, que é ao longo do tempo que as coisas vão acontecendo, e eu estou a usar uma experiência que eu tive, mas tantas outras, e provavelmente se calhar alguns de vocês já tiveram essas experiências. E o Espírito Santo, um dia que eu estava a vir numa segunda-feira aqui para a igreja, o Espírito Santo explicou-me aquilo que estava a acontecer comigo. E ele levou-me lá atrás a uma experiência que eu tive no passado, em que a minha família, os meus pais, iam a um centro espírita. E eu era muito novo, eu tinha 4 ou 5 anos, e eu ia com eles ao centro espírita. E no centro espírita, infelizmente, acontecem coisas muito estranhas, sobrenaturais. Acontecem coisas de demónios falar através de pessoas caírem endemoniadas lá, mas ninguém sabe o que está a acontecer na verdade. A gente só vai compreender quando temos a palavra de Deus, quando temos um manual de instruções. Então, por causa de eu não ter filtro e por causa de estar exposto a uma situação que eu não tinha idade nem compreensão para absorver, aquilo causou um trauma dentro de mim. E então, passaram-se os anos, eu já era crente, já pregava na igreja, só que o problema permanecia cá dentro. E assim acontece connosco, com todos nós que estamos aqui. Em algum ponto nós temos algum tipo de trauma, algum problema. E isso causa bloqueios em nós. Nas nossas carreiras profissionais, nos nossos relacionamentos, dentro dos relacionamentos de família também, porque há bloqueios uns com os outros. E então, quando compreendi isso, quando o Espírito Santo me clarificou isso, eu disse: Espírito Santo, eu não tenho como me libertar disto, mas eu entrego a Ti, porque eu sei que Tu tens poder para me libertar. Eu compreendo hoje que eu preciso de ser liberto nesta situação específica, dentro do meu coração. E o Espírito Santo fez a obra. Porquê? Há aqui uma comunicação entre o Espírito Santo e nós, que vai tratar o nosso coração. E nós precisamos de compreender isto, que é um tratar de Deus. É isto que a palavra chama de santificação. Ou seja, são coisas que nós já entramos no reino dos céus, já começamos a caminhada, mas depois que entramos na porta estreita, há um percurso de conhecimento / libertação.
que nós vamos, ao longo da caminhada, vamos sofrendo essa transformação de Deus dentro de nós, que nos vai libertar das prisões, das emoções que nós temos e vai purificar o nosso coração. Então, nós compreendemos o quê? Que as situações externas que estão a acontecer fora de nós, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós estamos expostos, afeta e vai armazenar dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, aquelas informações. Então agora, se nós formos para a palavra de Deus, a Bíblia diz assim: o mundo jaz no maligno. Quando você e eu nascemos, o mundo jaz no maligno. Então aquilo que vai vir para dentro de mim já vai vir com distorção. Já vai vir de uma forma que não é a verdade plena. E alcançar a pureza de coração é um verdadeiro ato de fé. E é essa santificação que a palavra diz que sem a qual ninguém verá a Deus. A Bíblia diz que nós já somos santos pela fé, porque Deus já viu, a Bíblia diz que Deus já viu o fim desde o início. Então, para Deus já viu como vai terminar. Deus já sabe que você é santo, porém o percurso nós estamos nele. E nós precisamos de caminhar e persistir e ter fé em Deus não só para alcançar coisas que Deus prometeu para nós, coisas que vão ser visíveis, mas há coisas que precisam ser tratadas primeiro dentro do coração do homem. E muitas das vezes aquilo que acontece é que nós queremos a conclusão das coisas, mas nós estamos num tempo e numa estação que a nossa compreensão não consegue enxergar o que Deus já disse que ia acontecer num tempo e num modo completamente diferente. Que nós não compreendemos hoje, mas estamos a caminhar para lá. E é nesse processo de nós caminharmos para onde Deus diz para nós caminharmos que a transformação vai ser necessária. A mudança de coração. A pureza do nosso coração. Então é um ato de fé, porque é pela fé que nós vamos fazer isso. Nós precisamos de crer naquele que tem toda a sabedoria e que tem todo o conhecimento. E quando nós cremos nele, então nós vamos começar a caminhar e estarmos sujeitos também à transformação que Deus também vai provocar em nós. E há também, no meio de tudo isto, quando nós vamos ler a palavra de Deus, quando nós começamos a conhecer o manual de instruções, a lei, aquilo que Deus estabeleceu pela sua autoridade, quando nós começamos a conhecer os princípios que guiam e que vão levar o ser humano à paz, que vão levar o ser humano à prosperidade, que vão levar o ser humano à plenitude, a alcançar essa pureza de coração, que em outras palavras vai levar à pureza de pensamentos. A guerra está nos nossos pensamentos. E é nesta confrontação de quando eu creio em Jesus, quando eu creio na sua palavra, eu vou ler, eu vou meditar na palavra do Senhor, acontece uma coisa que é confrontação. Eu vou ser confrontado com a minha iniquidade, com os meus pensamentos maus, com os meus maus desejos, com os ciúmes, com as contendas, com a falta de perdão. E tudo isso está alojado no coração do homem, dentro do nosso coração, na nossa alma. Então a grande luta acontece aí. E quando nós somos confrontados com os pensamentos de Deus, nós vamos ser empurrados para absorver aquilo que é da parte de Deus. Ou seja, eu estou em cegueira espiritual, eu vivo nas trevas. Quando eu sou confrontado com a luz,
a luz diz-me assim: absorve a minha palavra, deixa a semente fluir dentro de ti para que haja uma obra dentro de ti. E é nesses pensamentos de Deus, na leitura da palavra, na meditação. Jesus chama-nos de ovelhas, porque a ovelha precisa ser cuidada, precisa de ruminar aquilo que come, ou seja, fazer o que o salmista diz, meditar na palavra do Senhor. Meditei na tua palavra para não pecar contra ti. Nós vamos absorver os pensamentos de Deus, vamos absorver aquilo que são os seus princípios para nós, vamos meditar, e aí é o processo de santificação, aí é que acontece a santificação, que é: eu decido estar e absorver os pensamentos de Deus, a palavra de Deus, e deixar que essa palavra frutifique dentro de mim. E isto vai exigir uma confrontação. Deus vai dizer: tu estás errado nesta área, e eu vou resistir. Porquê? Porque a minha alma, os meus maus desejos vão entrar em conflito direto com o desejo de Deus. E é nesta luta que todos nós estamos, todos nós vivemos estas lutas. E aqui é onde acontece a grande transformação no ser humano. Não é só as coisas externas, mas sim e principalmente aquilo que está dentro de cada um de nós. Não é possível sermos puros de coração sem conhecimento de Deus. João capítulo 8, versículo 32. E a fonte de conhecimento está na palavra de Deus. Então, é a partir daqui, aquilo que eu absorvo da palavra de Deus, que vai gerar conhecimento. Mas para eu ter esse conhecimento, tem que haver uma resistência e uma submissão àquilo que é a ideia de Deus, aquilo que são os pensamentos de Deus para mim. Eu crio resistências, mas eu submeto-me por obediência e por fé a Deus. E então eu vou alcançar e vou acumular conhecimento. João 8, 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, ou seja, crentes, pessoas que acreditavam no que Jesus estava a falar. E Jesus estava a falar para crentes, não era para incrédulos, pessoas que criam nele. E ele diz assim: se permaneceres na minha palavra, permanecer, hoje, amanhã, depois, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10, se permaneceres na minha palavra, repara, presta atenção a este processo que eu estou aqui a exemplificar, porque é muito importante. Se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se houver permanência da nossa parte na palavra. Cremos, mas depois permanecemos. E depois Jesus diz mais alguma coisa muito importante. E nesse estado de permanência e de crer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, é eu entrar no caminho que Jesus propõe para mim, submeter-me a isso e eu crer naquilo que Ele fala, que aquilo é a verdade, e ao conhecer a verdade, ao longo do tempo, eu vou sendo liberto. Ou seja, é aqui que entra o diálogo, as nossas orações com Deus, onde nós vamos apresentar as nossas petições, as nossas súplicas, aquilo que aflige a nossa alma, para sermos tratados pelo Espírito Santo. Quem criou a nossa alma foi Deus. Então ninguém melhor do que o Espírito Santo para tratar a nossa alma, para corrigir a nossa alma, para sarar as nossas feridas e para nos dar a paz. A palavra diz para nós apresentarmos as nossas súplicas, as nossas orações, e ao fazermos isso, diz assim: a paz que excede todo entendimento irá governar os vossos corações. A paz que excede todo entendimento. E muitos de nós aqui hoje estão à procura de paz. Estamos à procura de paz dentro da nossa alma. Na verdade, não é um sonho que nós temos. Na verdade, não é uma coisa que nós queremos alcançar. Nós queremos é a paz.
estarmos em paz dentro da nossa alma. Não temermos aquilo que vai acontecer amanhã, mas termos a paz que vem do nosso Deus, que vai tratar o nosso coração, que quer limpar o nosso coração durante a jornada, santificar-nos, purificar-nos, limpar os nossos pensamentos. O apóstolo Paulo diz: para tudo que é bom, tudo que é de boa fama, nisso pensai. O problema está nos pensamentos, está naquilo que nós pensamos, está aquilo que está a ser processado diariamente. Só que é tão rápido que nós acabamos por nem refletir naquilo que está a passar pela nossa mente. É um fluxo muito grande de pensamentos. Mas o apóstolo Paulo já dá aqui uma dica. Se nós estamos a pensar em coisas más, ele diz: tudo que é bom, é nisso que devem pensar. Gastem o vosso tempo a pensar nas coisas que são boas, nas coisas que são produtivas, nas coisas que vão manifestar o amor de Deus, que vão frutificar. É nisso que devemos pensar, é nisso que devemos esforçar-nos também para buscar a palavra de Deus e os princípios para sabermos também administrar a nossa alma, o nosso coração. O salmista falou para a alma dele, disse: aquieta-te, minha alma, porque com certeza estava uma confusão lá dentro. Então ele próprio disse à alma dele: aquieta-te, Deus está contigo. E nós podemos falar para a nossa alma, aquietarmos em Deus a nossa alma. Então não é possível sermos puros de coração sem o conhecimento da verdade. Nós precisamos de conhecer a verdade. Precisamos de conhecer, de amadurecer, compreender quem Jesus é, aquilo que ele falava cada vez mais. Repare, nós muitas vezes vamos ler a palavra de Deus já com preconceitos acerca da palavra de Deus. Estamos entupidos de informação que recebemos de fatores externos, de informação de pessoas incrédulas. E então a nossa alma vai absorver aquilo. Então muitas vezes quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós já vamos ter que entrar numa guerra para absorver a palavra de Deus. Porque na nossa mente já está cheia de incredulidade, cheia de questões. Mas nós precisamos de, na simplicidade, buscar o auxílio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai revelar a palavra e a aplicação dela. Não são as filosofias humanas, não são aquilo que as pessoas estão a dizer, não é uma determinada teologia, é o Espírito Santo que governa a igreja. É o Espírito Santo que tem que comandar aquilo que nós fazemos individualmente, mas também como corpo, na nossa família também. O Espírito Santo tem que ser o centro da igreja. Quando nós lemos a experiência dos apóstolos no início, eles estavam cheios do Espírito Santo. E quem é que dava as instruções de ir para aqui ou para acolá? Era o Espírito Santo. O Espírito Santo é que governa a igreja, não são as nossas filosofias. O Espírito Santo é que tem que comandar e que tem que orientar para onde nós estamos a ir. E é o próprio Espírito Santo também que vai... Repare, uma das características do Espírito Santo é conselheiro. Conselho exige palavras. Será que nós hoje já ouvimos o conselho do Espírito Santo? Já ouvimos o sussurrar do Espírito Santo? O que é que ele está a dizer? O que é que ele está a instruir a igreja? Ou estamos com um fluxo de pensamentos tão grande que o Espírito Santo quer falar, mas ele está a aguardar que nós tenhamos paz dentro do nosso coração para podermos ouvir. O Espírito Santo é eterno, é atemporal. O Espírito Santo, entre aspas, tem todo o tempo do mundo. Não é o Espírito Santo que tem que se adaptar a nós. Nós é que temos que nos submeter para ouvir o Espírito Santo e compreender quem Ele é, como é que Ele fala. Então a verdade vai nos confrontar. Quando nós vamos buscar à fonte, ao manual de instruções para o ser humano, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quando nós vamos buscar a palavra de Deus com fé,
nós vamos ser confrontados. A nossa alma vai entrar em conflito. Os nossos pensamentos vão ser confrontados. A questão é o que é que eu vou fazer com essa confrontação de Deus. Há duas hipóteses. A aceitação ou rejeição. Eu aceito aquilo que Deus me está a confrontar, a corrigir, através da sua palavra, através dos seus servos, através da igreja, através da comunidade, através da repreensão de uma autoridade, por exemplo. Eu aceito ou rejeito. E se eu aceito, o próximo passo é o arrependimento. Que é eu perceber que estou nesse processo de santificação, mas que ainda assim eu vou precisar de me arrepender em determinado momento. Porque aquilo de mal que está dentro de mim vai ser exposto pela verdade. Que nós vamos ler a seguir. A verdade, a luz vai expor as trevas. Então nós também precisamos ter a consciência de que Deus vai trazer à luz no seu povo aquilo que está errado. Quando somos confrontados pela verdade. Então a nossa resposta, igreja, deve ser o arrependimento, que é a mudança de pensamento, a mudança de mentalidade. Eu deixo de estar a fazer determinadas coisas porque eu compreendo que aquilo que está dentro do meu coração é mau e eu passo a obedecer às instruções de Deus e então eu passo a caminhar naquele poder, naquela graça de Deus. E isso é que é arrependimento. É eu tomar consciência de que eu estava a entrar por um caminho errado e que preciso de permanecer naquele caminho, no caminho correto. Por isso é que existe a correção. A correção é para que as ovelhas não saiam do caminho que o pastor as está a conduzir. Mas como a nossa tendência é a maldade, que já está dentro de nós, então de vez em quando nós temos que ser corrigidos pelo Senhor para entrarmos, ou melhor, para não sairmos daquilo que é a ideia de Deus para o seu povo. Mais atrás um pouco em João 3, João capítulo 3, o versículo 19 ao 21 vai nos ensinar isto que eu acabei de falar aos irmãos. Jesus está a ensinar e ele diz assim, João 3,19: e a condenação é esta. Jesus está a falar dele próprio, diz assim: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As obras é a manifestação daquilo que está dentro do coração do homem. Então o coração do homem está mau. As suas obras manifestam isso. Porque todo o que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz. Todo o que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz. Jesus está a dizer assim, olha, aqueles que praticam o mal não vêm para mim, não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Para que, ou em outras versões, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então Jesus está a dizer, olha, muitos não vêm a mim porque têm medo e têm receio de ser reprovados por mim, porque vão ser confrontados com o seu pecado, porque eu sou a luz e vou confrontar com a minha luz, com a minha sabedoria, com a minha divindade, vou confrontar o pecado do homem. E vai ter homens que não vão vir a mim porque as suas obras vão ser clarificadas e ele vai perceber na sua consciência que é pecador e que precisa de arrependimento e precisa de voltar para a luz e precisa de transformar as suas obras. Então a luz de Cristo vai evidenciar as nossas más obras.
Quando nós dizemos que queremos Deus, que queremos buscar a sabedoria de Deus, a verdade de Deus, a luz de Cristo, vai haver confrontação com a maldade que está dentro do nosso coração. Repare numa coisa, nós clamamos por essas coisas, mas depois Deus vai cumprir com a sua palavra. E Ele vai trazer verdade e luz à sua igreja. Mas talvez nem todos estejam preparados para ser confrontados com as suas más obras. E entrarmos num arrependimento profundo dentro da nossa alma. Numa purificação da nossa alma. Às vezes gastamos muito tempo com coisas alheias, com conversações, coisas que não produzem absolutamente nada, que só estão a alimentar a fofoca dentro do nosso coração, a malícia, o engano. E não estamos a dedicar tempo a ouvir o Espírito Santo e a tratar a nossa alma para alcançarmos aquilo que tanto desejamos, que é paz. Que o dinheiro não dá, que uma boa carreira profissional não dá, e tantas outras coisas que a gente usa, faz, pensa, não nos dão. E aqui neste núcleo, nesta central de comandos que está dentro de nós, que foi o nosso Criador que nos deu, mas que ficou corrompida por causa da nossa rebeldia, é aqui que Deus quer comandar e agir. Então a luz vai expor as trevas dentro de nós. E quando eu fujo da verdade, eu fujo da reprovação e da exposição do que está dentro de mim. Pureza exige uma transformação profunda nas fontes de vida. Provérbios, capítulo 4. Com certeza muitos de nós conhecem. 4:23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Sobretudo está a realçar, é acima de tudo que se deve guardar. Não guardes dinheiro, não guardes bens materiais, guarda o teu coração, ou seja, guarda a tua alma, que é lá que estão as fontes de vida. É lá que eu quero trabalhar contigo, é lá que eu quero me encontrar contigo, que eu quero criar um ambiente de relacionamento e quero te dar a minha paz, a minha prosperidade e tu sentires gozo na tua vida. E Ele está a dizer para nós guardarmos o nosso coração. E essa pureza, essa transformação no profundo do nosso coração, nas fontes de vida da nossa alma, isso vai exigir tempo e processo. E eu quero trazer aqui a ideia de Deus. Quando Deus criou a terra, quando você vai ler Gênesis, capítulo 1, você começa Deus a colocar ordem na desordem. A terra era sem forma e vazia. E Deus começa a liberar uma palavra e ordem começa a ser gerada no primeiro dia. Segundo dia, Deus volta a falar em cima daquilo que Ele já tinha feito, volta a acontecer mais alguma coisa, e assim sucessivamente, até chegar ao sexto dia, e Ele diz: agora tudo que eu fiz, o homem é a cereja no topo do bolo, e eis que Deus viu que era muito bom. Era bom até ao quinto dia. No sexto dia, quando concluiu, disse Deus que era muito bom. Ou seja, houve uma elevação no gozo, houve uma conclusão. E esta sequência de dias do informe para ganhar forma vai exigir aqui duas coisas muito importantes, que é onde entra o processo de santificação da vida do crente, que é tempo e processo. E nós precisamos de compreender que individualmente, mas também coletivamente, estamos dentro desse tempo e processo em que Deus está a gerar a forma que Ele quer dar. Nós precisamos de entrar nesse processo, compreender e termos a convicção de que Deus faz e opera através do tempo nas nossas vidas. E vai nos purificando gradualmente, porque Deus quer que a gente faça com consciência
então nós vamos precisar de meditar, vamos precisar de dispensar tempo para compreendermos o que Deus está a dizer e a fazer dentro de nós próprios. Então isso vai exigir comunicação com os céus, vai exigir comunicação com o Espírito Santo. Saber o que é que o Espírito Santo quer de mim neste tempo, nesta estação. Então nós precisamos de caminhar para uma compreensão cada vez maior de quem é o nosso Deus. Nós estamos no inverno, precisamos usar casacos. Então nós vamos usar casacos. Espiritualmente falando, quando as épocas mudam-se determinadas circunstâncias e determinados modos de estar e de fazer as coisas que o Espírito Santo quer promover, mas nós estamos tão ocupados nos nossos maus desejos que não compreendemos o que o Espírito Santo está a fazer. E então isso vai gerar corrupção e gera escândalos à nossa volta. Gera situações que nós agora temos que lidar com elas. Porquê? Falta o Espírito Santo. Falta ouvir os céus. Deus quer nos ajudar a dar as ferramentas para guardarmos o nosso coração. E você pode ler em sua casa algumas dessas ferramentas. E Efésios capítulo 6 fala de um princípio. Paulo ensina a igreja a dizer assim: revestivos de toda a armadura de Deus. Existe uma armadura para nós resistirmos às tentações do nosso inimigo, que a Bíblia diz que é o inimigo das nossas almas, curiosamente. Então a luta está, a central de comandos e a central dos ataques é a nossa alma. E é precisamente na alma que Deus quer atuar e diz para nós guardarmos. E Efésios 6, 11, a partir do 11, dá-nos instruções e diz-nos também como é que nós devemos agir para guardar o nosso coração. E diz que nós não lutamos contra carne e sangue, nós não estamos a lutar uns contra os outros, mas contra forças espirituais da maldade. E no 16 diz assim: tomai sobretudo, está a evidenciar, está a dizer, olha, vocês têm uma armadura completa, mas ele está a dar está a salientar, está a dar ênfase, diz assim, sobretudo, ou seja, acima das outras, coloquem o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos, não é alguns, é todos os dardos inflamados do inferno. Os dardos inflamados do inferno são propostas, são pensamentos, são vozes que às vezes vêm à nossa mente, de engano, de distorção, e isso acontece dentro da nossa mente. Não é à toa que o apóstolo Paulo evidencia o escudo da fé. É porque é realmente importante. Porquê? Porque é nos pensamentos que acontece essa transformação, essa aceitação ou rejeição. E o inimigo das nossas almas quer que a gente rejeite, quer que a gente entre na incredulidade. Então a nossa luta está na mente. E ele evidencia isso, então, e isso é uma instrução para nós. E é um escudo que nós não estamos a ver, que é usado pela fé. Como é que se usa o escudo da fé? Crendo, primeiro, que Deus é que falou o que está aqui. Então, se é um escudo da fé, quando eu percebo que há luta dentro do meu coração, com pensamentos que não são de Deus, pensamentos que eu não quero tê-los aqui, pode ter a certeza que você está debaixo de ataque espiritual, de flechas inflamadas do inferno, propostas do inferno. E você precisa de combater usando o escudo da fé, para guardar a sua central de comandos, o seu armazém, o seu depósito, e deixar o Espírito Santo transformar o que está aqui dentro. Amém? Eu quero orar com os irmãos. Vamos apresentar o nosso coração a Deus nesta noite. Vamos também, nestes próximos dias, meditar sobre aquilo que está
no nosso coração, aquilo que está dentro da nossa alma. Admitirmos que nós temos maus pensamentos, que nós pensamos muitas vezes em adultério. Jesus dá instruções aos discípulos, ele diz assim, olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Diz assim, olha, não adulterarás com a esposa de outra pessoa, de outro homem. Ou seja, não vais cometer o ato de adulterar. E Jesus diz assim, olha, eu porém vos digo, ou seja, eu que sou a verdade e a luz, vou-vos confrontar agora com os vossos pensamentos. Se vocês pensarem em adulterar com alguém, vocês já adulteraram com aquela pessoa. Jesus só está a evidenciar o problema e está a dizer que está dentro da nossa alma, que está dentro da nossa mente, dentro dos nossos desejos. Então, quando nós fazemos alguma coisa, se nós consumamos um ato de adultério, de alguma coisa, de roubo, por exemplo, alguma coisa, nós precisamos de compreender que já começou antes. A luta já vem acontecendo dentro da nossa mente. E é aqui que entra o nosso balanço para as coisas boas ou para as coisas más. É aqui que entra a confrontação com a verdade, em que Jesus diz para eu fazer de uma determinada forma e eu posso rejeitar ou decidir fazer como Ele diz. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor, consagrar o nosso coração, pedirmos ao Senhor que nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude a curar traumas, a curar dores do passado, a reconciliar com pessoas. A Bíblia diz uma coisa também importante, que é o perdão está contigo, está a falar de Deus, o perdão está contigo para que os homens te temam. Tem coisas que eu não consigo perdoar, que eu precisei de pedir ajuda a Deus. Porquê? O perdão está com Ele. Tem coisas que eu não conseguia ultrapassar, eu precisei de me dirigir a quem tem o perdão e dizer, eu não consigo pelas minhas forças. Então eu preciso do auxílio de Deus para consertar. Preciso do auxílio do Espírito Santo, do conselho do Espírito Santo. O timing, o tempo certo do Espírito Santo. Que às vezes eu quero conversar com uma pessoa para reconciliar, por exemplo, mas não é o tempo certo. Eu só preciso de aguardar que o Espírito Santo sopre em mim. E Ele me empurre para aquele momento em que eu vou estabelecer a ordem novamente. Vou reconciliar com um familiar, com o marido, com a esposa, com os filhos. Pedir perdão a alguém se for necessário. E uma das coisas mais evidentes na palavra de Deus, que vai de encontro precisamente ao nosso coração, que mexe com o nosso coração e que gera muitas coisas más dentro do nosso coração, depressão, doenças também, é a falta de perdão. A coisa mais importante que nós temos é esta graça de Deus, de nós podermos, pela ação do Espírito Santo em nós sermos moldados pelo Espírito Santo para podermos estabelecer a paz com o nosso próximo. Pai, nós apresentamos, Senhor, o nosso coração nesta noite. Compreendemos, Senhor, que muitas vezes estamos a querer fazer coisas. Queremos alcançar sucesso, Senhor, entre os seres humanos. Queremos ter uma carreira, queremos ganhar muito dinheiro. E, Pai, que muitas vezes isso são coisas vás, que não estão a produzir, Senhor, o amor, não estão a produzir a fraternidade, não estão a produzir, Senhor, um coração puro. E, Pai, muitos de nós que estamos aqui hoje, estamos a reconhecer o nosso estado de malícia, de maldade, que precisamos de entregar nas Tuas mãos coisas que nós não temos força para fazer. Pessoas que eu preciso de perdoar, mas que eu não tenho o conhecimento, nem tenho, Senhor, as chaves para desbloquear, Senhor, isto que está na minha alma, estas emoções, isto que me agarra, Senhor, estes pensamentos de maldade, de ódio. Pai, nós apresentamos as nossas súplicas, as nossas orações
Aquilo que nós clamamos, Senhor, nesta noite é para que a Tua restauração possa chegar à nossa alma. Nós possamos sentir, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, a Tua unção neste lugar, restaurando os corações, restaurando as mentes. Mentes, Senhor, que só pensam perversidade, Senhor, possam ser limpas pelo poder do Teu Espírito. À medida, Senhor, que nós nos arrependemos, que reconhecemos que estamos nesse estado, Senhor, e que desejamos mal ao irmão que está aqui dentro, congregando junto connosco, que desejamos mal ao nosso pai, à nossa esposa, ao nosso esposo. Nós queremos ser puros de coração, Espírito Santo. E que ao longo destes próximos dias nós possamos ser confrontados com a verdade, Senhor, e aceitarmos e reconhecermos, Senhor, que nós precisamos da Tua ajuda. E que sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. E precisamos de buscar aquele que tem o perdão, daquele que pode desbloquear, daquele que criou a minha alma e que sabe cada detalhe, cada frustração, cada felicidade, cada momento bom e mau que eu vivi, e que é o único que tem a ação poderosa para reorganizar aquilo que está em desordem. Quebranta-nos o Espírito Santo e que nós possamos aceitar a Tua unção nesta noite para tratar o nosso coração, Senhor. Apresentamos as nossas orações juntos, Senhor, porque compreendemos que a nossa alma precisa do conselho do Teu Espírito Santo, precisa da Tua ajuda, Senhor. Ajuda-nos nas nossas fraquezas e perdoa, Senhor, a nossa iniquidade. Perdoa, Senhor, o nosso pecado, Pai. Nós agradecemos, honramos o Teu nome, Senhor. Agradecemos pelas confrontações também, Senhor, porque sabemos que elas vão gerar algo novo dentro do nosso coração. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença, pelo Teu ensino e pelo Teu companheirismo, Senhor, que estás sempre connosco. Nós confiamos em Ti, Espírito Santo. Esta obra é Tua. A igreja é Tua, Espírito Santo. Seja feita a Tua vontade no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém.